Olá, eu sou a Eponira Diniz do blog Sapor e Divino e hoje eu quero explicar para você por que degustar o vinho na temperatura correta é uma coisa fundamental. A temperatura do vinho ela influencia decisivamente sobre as sensações que a gente pode ter sobre aquele vinho. A gente jamais pode julgar um vinho se a gente degustá-lo ou muito quente ou muito gelado. Quanto mais quente, quanto mais alta a temperatura do vinho, mais a gente sente o álcool. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou se alguém já te contou que estava degustando um vinho e sentia só o álcool. Isso acontece normalmente porque o vinho está com uma temperatura muito alta, ele está muito quente. Agora, se você degustar um vinho na temperatura ideal e continuar sentindo o álcool, com certeza esse vinho não é um vinho de qualidade. Já ao contrário, quanto mais baixa a temperatura, quanto mais gelado tiver o vinho, mais a gente sente a sua acidez. E é esse um dos motivos porque a gente serve o vinho branco numa temperatura mais baixa, mais geladinho, porque ele exalta esse frescor e essa acidez que tem os vinhos brancos. Ao contrário, se o vinho estiver muito gelado e for um vinho tinto, você vai sentir somente os taninos, aquela astringência. Não sei se você já degustou um vinho tânico, né? A sensação é como se fosse a sensação de comer uma banana verde que te trinca tudo. E isso realmente não é muito agradável. Sem contar que um vinho muito gelado, ele acaba anestesiando, né, a nossa língua e você perde todas as características em relação àquele vinho. Você não sente os sabores e até mesmo o aroma você não consegue sentir. Agora eu queria deixar você com algumas dicas em relação à temperatura. Primeira coisa que eu queria falar é com relação à temperatura ambiente. A gente ouve muito falar temperatura ambiente para um vinho tinto. Isso é um mito, isso não existe. A temperatura ambiente ela varia de lugar para lugar. Uma temperatura no sul do Brasil não pode ser igual ao do norte, não pode ser igual a Rio, São Paulo, não pode ser igual a uma que a gente tem aqui na Europa. Então isso é definitivamente um mito. A gente importou isso muito da Europa, dos países da França e da Itália, que são as pátrias mães do vinho, mas isso também numa época antiga. Atualmente isso não acontece, porque no passado as casas aqui elas chegavam a uma temperatura de 14, 16, 20 graus, no inverno até menos. Isso hoje em dia não acontece mais, porque a gente tem calefação. A segunda dica é como gelar um vinho. A forma ideal é que você gele num balde com gelo, água e um pouco de sal. Dependendo do vinho, ele consegue atingir a sua temperatura em 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Já se você quiser realmente gelar na geladeira, ele vai demorar um pouquinho mais. Um vinho que você consegue gelar em 10 minutos num balde, na geladeira você vai demorar 30 ou 40 minutos. Uma coisa importante é que você não deixe o vinho de um dia para o outro, porque ele ficando muito gelado, ele acaba perdendo um pouco do sabor e também dos seus aromas. Tem que prestar atenção para isso. A terceira coisa é com relação, você vai me perguntar, mas como é que eu vou medir essa temperatura do vinho? No mercado existem vários tipos de termômetros para estar medindo a temperatura do vinho, mas de forma alguma eu estou falando para você sair por aí com um termômetro embaixo do braço, sair medindo a temperatura na taça ou medindo na garrafa de vinho. Não, definitivamente não. Se você é um apreciador do vinho, tenho certeza que você tem sempre vinho na sua casa. Então comece a praticar em casa, compre o seu termômetro e a prática, como a gente sabe, ela leva à perfeição. Pratica bastante em casa, que quando você estiver num restaurante ou numa recepção, você já vai perceber que aquele vinho está na temperatura ideal. É incrível que às vezes só pelo odor, o aroma, a gente consegue perceber se aquele vinho está na temperatura ideal. E a última dica é com relação à temperatura exterior, né? Quanto mais o dia estiver quente,
mais fresco deve ser esse vinho. Porque só para você ter uma ideia, se a gente serve um vinho numa taça a 8 graus, isso é a temperatura mais ou menos de um espumante, se você tiver numa temperatura do dia com 25 graus, em 20 minutos essa taça ganha 5 graus, ou seja, chega a 13 graus. Então assim, 8 graus com 20 minutos de 25 graus de temperatura externa, ela ganha 5 graus. Então é importante você estar sempre servindo esse vinho um pouco mais fresco em dias muito quentes. E eu vou deixar você agora olhando um infográfico que tem as temperaturas sugeridas e aproximadas dependendo do tipo de vinho. E normalmente essas temperaturas elas podem também variar 2 graus acima ou 2 graus abaixo. Então dá uma olhadinha aqui no infográfico. Você já deu uma olhada no infográfico. Se você quiser um pouquinho de mais detalhes, tem um post lá no blog. Basta você acessar www.saporedivino.com.br e eu vou estar deixando também o link aqui na descrição do vídeo. Bem, espero que você tenha aproveitado bastante as dicas. Não esqueça de deixar seu comentário, porque para mim é muito importante ter esse feedback. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, se por acaso você ainda não está inscrito, para você também estar sempre acompanhando os nossos próximos vídeos. E a gente se vê em breve. Tchau!